Boa noite, amigos. Olá, como vai vocês? Que bom estar aqui com vocês no meu canal. E olha, hoje nós estamos abrindo um quadro novo. E o título dele é Me Conta. Conversa comigo, me conta a sua história. Quantos não têm uma história para contar, não é verdade? Às vezes nós contamos a nossa história, dividimos alguma história ou outra. E olha, há histórias que modificam vidas. Há histórias que abençoam pessoas. E hoje eu quero trazer um convidado muito especial, um amigo muito querido, que tem um canal no YouTube com um título bem interessante. O título é Traz pra Roda, com Fábio Almeida. Interessante, né? Só que hoje ele é quem vai estar na roda, contando as suas lindas e belas histórias, compartilhando comigo e com você, que nos acompanha através deste canal. E neste momento, eu quero trazer para o meu cantinho de conversa. Me conta a sua história. Vem para a roda hoje você, Fábio Almeida. Agora eu quero apresentar para vocês ele. Oi! Boa noite. Que Muito honra obrigado estar pelo com você. convite. Eu que agradeço o fato de você ter aceito esse convite, amigo. Não Tudo tem bem com como você? negar você, não tem como não aceitar uma pessoa tão uma bênção que é você, sua família, seu Ideu e Amém. a todos. Eu só posso dizer muito obrigado, Deus abençoe. Você que é uma bênção nas nossas vidas, viu? E é uma Amém. honra abrir esse quadro com você, que é uma figura muito querida. Eu me Muito. preparei para a noite de hoje, você sabia? Ó, é? Tá Hã? lindo. É raro, acho que você nunca me viu assim nessa arrumação toda. Você já me viu assim? Nossa, mas tá um luxo. Vai que aparece o pastor daquele sorriso, sabe? Foi convidado. É, eu vi até comentário dele, então eu falei, não, eu preciso estar assim. É um dos seus admiradores, né? Nosso pastor Filho dele, Julimar, com certeza. evangelista da nossa Associação Mineira Central. Mas, Fábio, como é que foi o seu dia? Foi bom? Foi bênção, graças a Deus. É como dizem os louvores, né? A luta vem, mas ela tem que passar. Então, lutas fazem parte da vida. Isso. Mas Elas nada vêm, como mas uma elas boa vão. noite para respirarmos, tomarmos um banho. E no meio da noite, uma boa noite de sono para depois descansarmos, para voltarmos a um outro dia. Isso é bênção. Ô, Fábio, no seu canal, Traz para a Roda, você faz algo que foi o que mais me chamou a atenção, né? E o que nos levou a ter uma linda amizade. Você faz sempre uma prece no início, não é isso? Com certeza. Hoje eu quero abrir com uma prece, mas no final eu gostaria que você fechasse com uma prece. Pode Amém. ser? Claro, com certeza. Sim. Você sabia que eu fiz por 12 minutos uma live agora há pouco, no meu canal? Sério? Para chamar as pessoas para vir para cá. Amém. Que bom. Isso é Cadê? bênção. Quem tava? A Aurenice estava lá. Ela é bênção, minha filhotinha do coração. Então, nesse momento, eu quero convidar você, Fábio, os nossos amigos que estão conosco essa noite, né, que serão com certeza abençoados pela sua história de vida, a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Amém? Amém. Grandioso Deus que nos céus estás, Senhor, nós te agradecemos pelo dia. Agradecemos pelo respirar, pela vida e pela saúde, Senhor Deus. Te agradecemos até por obstáculos que às vezes passamos, porque através deles nos tornamos mais fortes. Seja conosco essa noite, nessa nossa conversa de história e de milagres e de bênçãos recebidas vindas de ti na vida do Fábio, Senhor Deus. Ser com cada um. Essas bênçãos
Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite a todos que estão conosco mais uma vez, né? Quem chegou aí, agorinha, todos sejam muito bem-vindos. E nós estamos aqui com o Fábio Almeida, do canal Traz pra Roda com o Fábio Almeida. E eu quero começar te perguntando, Fábio, de onde veio esse tema, esse título, Traz pra Roda com o Fábio Almeida? Que te inspirou? Então, pessoal, acho que não sei se eu nem se eu cumprimentei as pessoas, se eu cumprimentei bem. Boa noite a todos. Tá bom? Quando eu comecei a ter o canal, na verdade eu não esperava que fosse ter um canal. Eu gostava sempre de fazer entrevistas no Face. Quem é amigo do Fábio pelo Face, já viu que eu fazia entrevistas com pessoas desde 2015, 2014. Isso, eu vi. Eu gosto de conversar com as pessoas assim nessa brincadeira toda. Certo. Ok. E aí, conversando com um amigo aqui, com a Juana, com o Joá, e aí fiz um canal, mas não esperava que fosse crescer. E aí na época eu não lembro se eu estava empregado ou se eu estava passando os dias por causa da pandemia. E eu ficava, que nome que eu vou colocar no canal? Eu vejo tantos nomes quando falam de cozinha, na cozinha com a Mariazinha. A pessoa só pode falar de cozinha. Aí fiquei, meu Deus, eu preciso de um nome que eu possa falar de tudo. Certo. Eu não quero trazer um nome, sabe? Até mesmo se fosse algo evangélico. Se eu colocasse algo evangélico, teria que ser só naquilo também evangélico. Exato. Um leque. E eu falei, meu Deus, o mundo precisa de algo maior. O mundo precisa, de repente, de um cadeirante podendo falar. Eu estou marcando uma live para um domingo aí, para o dia 20, para uma cadeirante, com o serviço da dificuldade dela. Já tive de um, agora de uma. Então eu fiquei, meu Deus. E não me vinha, não vem na minha mente nada. Eu falei, pô, a minha ideia é como se fosse uma roda de conversa. Na hora veio. Como se fosse uma sala, como se fosse num parque. E como eu faço com a minha mão? Aí eu fiquei, pronto. Traz para a roda com Fábio Almeida. Então eu trago para a roda onde eu estiver. Posso num parque de recreação, um parque de... Como chama? É parque de recreação mesmo que se fala, né? Sim. Da vida em Ibirapuera, sentar com amigos, trazer para uma roda de conversa. Eu falei, então eu vou, vai ser esse nome traz para a roda. E tá aí. E assim foi criado o nome Traz pra Roda. E hoje você está aqui, né? A roda. Nesse inspirado em você, eu criei esse tema. Me conta a sua história. Então, sou o primeiro vai ter sempre isso? Sim, você é a minha inspiração. Ah, olha só. Eu estou admirado, hein? É a segunda que eu ouço isso. Eu ouvi uma conversa da Cláudia dizendo que eu fui uma inspiração nos domingos, né? Exato. Que bênção, né? A quem mais eu vou começar a inspirar? Me conta aqui uma coisa, Fábio. Então eu sei que além de você ser um youtuber, né? Você entrevista várias pessoas e traz várias pessoas para o seu canal. Me conta quais são as suas outras formações? As suas formações? Eu sou independente, eu falo que mesmo que nós não estejamos exercendo a função, mas formei. É o que a Cláudia sempre fala isso da Francisquinha. Ela é professora. Isso. E eu sou professor. Sou pedagogo, pós-graduado em educação especial. Que lindo. Trabalhei quando estava fazendo faculdade, eu trabalhei por 2 anos com uma criança autista, a Clarissa, que eu amo demais, até hoje. Existem pais que me procuram ainda para falar sobre o assunto. Eu ainda vou trazer para a roda este assunto, isso é um desejo meu muito grande. É um tema lindo. Esse tema sobre o autismo, que ele está, assim como o Alzheimer, ele é vivo, esse tema, o autismo também ele existe, está por perto. E escasso, né, Fábio? Infelizmente. O TCC da minha filha foi com o tema autismo. Ela tem pacientes autistas. Olha só.
Vamos Sim. conversar, psicóloga. Vamos conversar, Renata. E sou massoterapeuta, também faço massagem. Tá? Não é uma procura, não é uma demanda de procura, mas eu gosto, eu me sinto bem também, uma troca de energia, é uma coisa muito boa. Certo. Mas hoje não trabalho firmemente nem numa função nem na outra, porque a vida nós precisamos trabalhar. E não, Verdade. não é fácil. Quando você faz uma faculdade, se nos contasse, se a gente fosse avisado que era tão difícil entrar para O campo de para o trabalho, né? campo de trabalho, Isso. de repente eu teria mudado. Só um detalhe, pessoal, ser entrevistado não é a mesma coisa de entrevistar, viu? Acabei de descobrir. Eu gaguejo sendo entrevistado. Quando eu entrevisto, eu não gaguejo. Você saindo muito bem. Está se Então, saindo muito bem. Sim. e aí, muito concurso para ser professor, muita dificuldade, porque quando você faz concurso, tem uma demanda de pessoas ali também na fila para passar, e tem aqueles que já são professores que acabam crescendo. Então você fala assim, bom, meu Deus, o tempo tá passando, por mais que essa carinha, como disse a Ruana, que eu tô com carinha de bebê hoje sem a barba, por mais que essa carinha de bebê esteja hoje, já tenho mais de 40 anos, eu não posso ficar assim numa cadeira de balanço. Oi? Mas não parece? Obrigado, é o amor, é o perdão que eu estou dando, então está melhorando meu semblante. Amigo, eu estou chegando. Então, aí hoje eu trabalho no comércio, hoje em dia, nas zona cerealista. Mas é isto. Essa é a minha formação que eu falo o dom, como muitos falam da intuição, dessa coisa toda. E aí, eu sou um pequeno grão de areia, minha querida, no meio de tantas pessoas. Pois é, e eu profetizando, eu digo que em breve, quem sabe, eu vou te ver na TV. Fazendo, quem sabe, No programa do Ratinho. uma entrevista. Não é isso mesmo? E me diga aqui uma coisa, Fábio. Vamos falar um pouquinho de família, né? Quem são seus pais? O que eles fazem? Conta pra gente. Meus pais, sou filho único. Isso, eu ia te perguntar isso, mas já respondeu. Filho Sou único. filho único. Sim. Meus pais hoje em dia eles estão morando em Barretos, cidade do Peão de Boiadeiro. Olha. Meus pais são evangélicos, minha mãe é evangélica desde o nascimento dela. Meu pai não é evangélico desde o nascimento. Ele é hoje evangélico, meu pai é pastor. Que bênção. Eu não quero dizer isso. Meu pai se tornou evangélico depois de um tempo de vida. Já minha mãe não. A conversão do meu pai foi muito bonita, foi através da minha mãe. Olha. Não bem através da minha mãe, ele era afastado. E minha mãe que levou de volta, minha mãe um dia faltou do culto, que ele estava conhecendo a minha mãe. Aí minha mãe acabou indo na igreja. Aí lá, minha mãe, onde tá seu primo? Falou pro primo do meu pai. Meu pai tava numa boate, não é bem boate que fala, antigamente falava um nome, boate mesmo, como se fala. Minha mãe foi buscar meu pai nesse lugar. E ele admirou. Depois desse dia em diante, meu pai nunca mais se afastou do Senhor, nunca mais voltou para esse mundo, e é o pastor até hoje. Quem conhece meu pai já viu em algumas lives. Papai tem 72 anos, um homem de fé, com força. Qual é o Estamos nome marcando uma... Oi? Qual o nome dos seus pais? Papai chama João Batista e minha mãe chama Ana. Oh, dois nomes lindos, né? Obrigado. E deles, então, surgiu, né, esse fruto tão lindo que é o Fábio Almeida. Que nasceu no dia 31 de dezembro. Pois é. Mesmo dia da Francisquinha, né, que você gosta de ser. Pois é, o dia difícil, né? E me parece que houve aí já um pequeno milagre já no seu nascimento, não é isso, Fábio? E na saída do hospital também, não é isso? Foram dois acontecimentos. Conta pra gente. Foram dois acontecimentos nos dias que eu nasci. O primeiro foi quando eu nasci muito raquítico. É assim que fala, né? Quando a criança é muito magra, só pele e osso. Certo. Não é? E eu nasci, eu tive que ficar 3 dias na incubadora que fala, estufa, não sei bem qual o nome se as duas palavras estão corretas.
Eu acho que foi na estufa, né? Acho que foi com 2,4 kg que você nasceu, não é isso? Eu fiquei muito ali mal. E a mãe, parece que ela ficou mesmo, continuou internada. Minha mãe também não, É. minha mãe não engordou muito. E aí, ainda parentes meus, quando viram eu nesse lugar lá, ainda disseram, não vai sobreviver. Né, pessoal? Oi? Os nossos amigos estão ouvindo esse primeiro milagre aí, né? Porque uma pessoa disse para mim não, falou no ar, para mim não, porque eu não ouvia nada, né? Mas falou, É. não vai sobreviver, só pele e osso. Eu quero dizer para você, lá vou eu com as minhas mensagens. Eu quero dizer a você, quando Deus tem uma história marcada, Amém. não adianta. Pode ter Isso, pele e ossos. Eu acho que foi Ezequias, foi lá no Vale de Ossos. Tem um profeta aí que eu não lembro bem o nome, que foi para o Vale de Ossos. isso. E os ossos criaram carne. E tudo criou vida. E aqui naquele momento, tudo bem. Aí na hora da minha mãe ir embora, minha mãe sabia que do lado do quarto dela, do lado da cama dela, tinha uma outra mulher também que tinha dado a luz. Minha mãe mal me viu. Minha mãe não teve leite para me amamentar. E aí, quando minha mãe foi embora, quando os médicos levaram o bebê para minha mãe viu um menino gordinho, de olhos claros. Minha mãe falou: pera lá, esse não é. Por mais que ficou 3 dias, mas ele não ia ficar assim, Em 3 dias, bonitinho. né? E com É. os olhos claros. Porque apesar que seria natural eu ter olhos claros, porque eu tive meu avô materno, que teve olhos verdes. Sua mãe é Mas meu branquinha avô. também, né, Fábio? Oi? Sua mãe é bem clarinha também, né? Ela é. Mas o Isso, vovô, ele é egoísta. O vovô, ele só quis os olhos verdes só para ele. E só. ninguém teve até hoje. E aí minha mãe me reconheceu, conseguiu fazer a troca, que a mulher também estava indo embora comigo. E assim foram 2 milagres. Eu que sobrevivi até hoje, já não existe mais os ossos, tem bastante carne aqui. Olha, a Elizabeth, a nossa Betinha lá do grupo, está dizendo: Fábio, é tudo de bom. E o canal Traz para Roda é um diferencial. Obrigado. É. A Renata ainda falou 2 nomes bíblicos, João Batista e Ana. Isso. Agora, antes de nós passarmos para a próxima pergunta, a Ruana nos deixou uma pergunta aqui também, sabe? Ah, sim. Será que eu consigo responder? Eu acho que eu não sei se você tem a resposta para ela ainda não. Próxima pergunta. O que vocês estão aprontando? Lembro que fazendo teste para cardíaco. Cardíaco. Então, Juan, o que nós estamos aprontando é simples, é isso. É a preparação da live de hoje, meu anjo. Pois é mesmo, gente. Você acha que era fácil? É a primeira série da Rosilene. Então, nós É a estamos nessa correria. É a primeira, o Fábio sabe tudo. Então, viu? Viu? Eu tenho que acertar aqui. Nós estamos nos preparando para o dia 30, Pois né? é, Vai pois ter é. uma Eu não, outra eu não tô live. na roda do dia 30. Mas você está me preparando, a gente não está sempre combinando uma coisa Isso, em off, né? isso. Então, né? Olha o que a Juana disse, olha o que a Juana disse. Olha que ofensa. É desse jeito, né, Fábio? Desse Né? jeito. Mas aqui, agora eu quero que você me conta. Quando você ouviu sua mãe te contar essa história desse milagre, hoje, você depois de adulto, isso ainda mexe com você? Minha mãe esteve presente há quase uma semana. Tivesse ido para um outro lar diferente, tivesse sido criado longe dos seus pais, tudo teria sido bem diferente, né? Eu creio que sim. Mas o Né? que mais me mexeu. Sábado eu tive uma live com a minha mãe. Foi aniversário dela sábado passado. Eu E ela contou acompanhei. algo que me assustou. Que eu não sabia.
Sim. Quem viu a live viu que eu tive, um certo momento eu tive emoção. Uhum. Eu chorar. E olha que às vezes eu choro com algumas entrevistas. Dizem que não pode, que eu sou um entrevistador, não posso, mas eu deixo. Você pode tudo. A minha Sabe amiga quando está a dizendo que o emoção que minha Fábio mãe é falou muito de milagre? simpático. Oi? A minha amiga Tânia Mara está dizendo que você é uma pessoa muito simpática. O Muito obrigado, simpático Tânia. é chorar. E aí, eu acho que essa simpatia é do papai, não é? Não que a minha mãe não seja, mas a desenvoltura do falar, de conversar, acho que é mais do pai. Sim, herdou dele, né? O dom da palavra, um pastor, né? É, quando minha mãe contou para nós no sábado passado, a história do Raquítico mexe comigo, porque eu vejo a mão de Deus numa história de vida. Amém. Da troca também, mas sabe que minha mãe me contou que quando eu tinha meus quase 2 anos, e eu olhei para ela e disse: Mãe, eu sonhei que a senhora não voltava mais. Você lembra disso, Rosilene? Você lembra disso que aconteceu na minha live sábado? Não estou recordando. No sábado ela contou que quando eu era criança pequena, lá na minha fase, de pequenininho, nós morávamos aqui em Santa Isabel, Vila Santa Isabel, e eu disse, eu sabia do acidente da minha mãe, mas não lembrava do meu sonho, nem que eu tinha tido esse sonho. Sim, E eu verdade. falei para ela me contou sábado passado aqui para todos da live, mãe, eu sonhei que ela... Aí a mãe falou, não se preocupe, não é nada demais, é só um sonho. Nesse dia, pessoal, minha mãe caiu, minha mãe trabalhava de secretária do lar, que a gente fala isso hoje, mas como minha mãe é simples e é verdade, ela era faxineira, era empregada doméstica, diarista de cada dia uma casa, e ela caiu de 3 metros de altura. E ela não voltou para o Todo lar naquele trabalho é dia. digno, né, Fábio? Todo trabalho é digno. E ela não voltou para o lar na nossa casa aqueles dias. Eu fiquei sem minha mãe por uns dias. Eu fui para Minha casa da minha avó paterna, da mãe minha que está avó Júlia. lembrando disso, a Márcia. Lembra, né, Márcia? Sim. Então aí aconteceu isso, só que graças a Deus, eu falo que muitas das vezes o sonho, nem todo sonho, meus, que não se assustem com o sonho. O sonho quer dizer também é livramento para você orar. Não quer dizer que ele vai acontecer. Tá? E aquele momento foi, não que eu, bebê, orei, mas de repente minha mãe ficou mais, prestou mais atenção. E ela caiu. O médico ainda falou que se ela tivesse caído no asfalto, no chão, como fala, em chão mesmo, ela teria ficado aleijada. Se tivesse sobrevivido. Mas ela ficou 3 meses com colete do pescoço até a cintura. Mas, às vezes sofre dor na coluna ainda até hoje, quando o tempo vira. Eu brincava com a minha mãe quando eu era criança. Filha é terrível, né, Rosilene? Filha é bênção, mas são terríveis. Eu Às digo por vezes, mim. E às eu vezes chamava. precisa cortar, faz parte. Olha a arte Né? que eu falava lá com a minha mãe. Eu falava que minha mãe era o galinho do tempo. Vocês conhecem aquele galinho do tempo que quando você tinha o galinho, ele mudava a cor? Quem já teve esse galinho? Já teve, Rosilene? Não. O galinho era assim, se tava azul, ele tava com o tempo bom. Se tava meio rosinha, o tempo tava ficando nublado, tava ficando forte, Oh, e aí chovia. E minha mãe, quando tava com dor, muito dor na coluna, o tempo virava para chuva. Aí eu brincava, a senhora é o nosso galinho do tempo. É claro que tanto eu enchi a paciência dela e ela não gostava disso, aí eu paguei minha língua. Um dia eu quebrei meu pé, e aí quem virou galinho do tempo fui eu. quem é o mais bravo e o mais tranquilo, seu pai ou sua mãe? Mais bravo e mais tranquilo? Mais É, tranquilo, meu pai. certo. Mais agitada é minha mãe. A mãe. Ô, A mãe. Fábio, tem uma história aí de um bolinho de chuva também na sua infância que te marcou muito, não é isso? Pois é. Pois é. Eu amo bolinho de chuva, só para os povos mineiros saber quando eu for chegar em Minas aí, que eu nem lembro mais se eu vou na casa da Cleide. Eu sei que é uma casa grande que eu vou. Cleide, Aurenice, todo mundo aí, né? Eu sei Lembrando. que eu vou para uma casa grande aí que vai reunir todo mundo nessa casa. E fora que eu preciso passar um dia na casa da Niete, né? E da Elizabeth também.
minha filha. A Vou minha ter que me amiga dividir em BH. falou no bolinho de chuva. Então, a história do bolinho de chuva. Quando eu amava o bolinho de chuva, e minha avó, a minha avó adotiva da minha mãe teve duas mães, e a minha avó Alice, ela fazia bolinho de chuva e eu adorava, amava. São forças de expressões, viu, pessoal? Não é que eu adorava, que eu amava. É linguajar popular que nós usamos, né? E aí o meu pai disse, era final de mês, meu pai disse pra minha mãe, quando ele foi trabalhar, Ana, fala pro Fábio. A Aurelia está te esperando em BH e a Beth pediu para trocar pelo pão de queijo. Mas dá para comer bolo. A Sofia tá aí. Ah, beijo, Sofia. E aí o meu pai disse assim, Ana, quando sua mãe vier, não peça, não permita que ela faça o bolinho, porque nós estamos no final do mês. Ela falou, tá bom. Ela ouviu, atendeu. Prestem Mas atenção nessa história, gente. Porque minha avó mimos Alice foi. pequenas Minha avó coisas. Alice, detalhes. Isso, Minha avó detalhe. foi e eu pedi, de tanto insistir, eu pedi. Se mãe não resiste a um pedido de filho, vó muito menos, atende mais ainda. Mãe não Verdade. resiste. Vó também não resiste muito mais. E aí minha avó... Ai, meu pai eterno, até lá. Eu vou ter que passar uma semana em Belo Horizonte. Olha o Frederico falando. Eu tenho o Frederico também. Ei, Mas o Fred. Frederico falou que vai mudar de Belo Horizonte. Eu ouvi falar que o Frederico falou que vai mudar de Belo Horizonte. Eu ouvi uma história dessa. Não tô sabendo, não. Eu acho. Será? E aí... Oi, terminado, Fred. E aí, minha avó fez. Ok? Certo. Tudo pronto. Minha mãe cuidava de uma criança. Minha mãe era contratada, paga apenas para olhar a criança. Que, por coincidência, esse menino tinha um lindo nome. Esse menino chamava-se Fábio. E minha mãe, ok. E minha mãe cuidava dessa criança. Tal. E aí minha mãe... Deixa eu ver, foi no outro dia. Não foi nem no mesmo dia. Meu pai chegava tarde e nós dormimos, não vimos meu pai chegar. Meu pai só abriu, não sei se foi o fogão, a geladeira e tal, que eu era criança, e ele viu que o bolinho de chuva estava pronto. Ele falou, ei, dona Alice fez, e a Ana permitiu. Aí de manhã eles acordaram, e você permitiu? Aí minha mãe disse, João, fique em paz, Deus proverá. Esta é a palavra que eu mais amo, que essa é a frase. Deus proverá. Palavra de Abraão. Para Isaac. Deus proverá para si o cordeiro. Ok. Meu pai foi trabalhar, aí meu pai pensou com os botões dele. Ah, já sei. É sexta-feira, amanhã é sábado, eu vou no mercado, passo um cheque, faço a compra e vai cair só na segunda-feira, já deu certo. Assim foi meu pai que pensou ele. Mais uma de BH falando ali também, a Márcia. Vou passar uma semana em BH. E assim foi. Só que, quando meu pai trabalhando, minha mãe, durante o dia, foi até a casa do Fabinho, desse menino que minha mãe cuidava, viu a casa da dona, a mãe do menino, desarrumada. Louça, tudo. Minha mãe não criticou. Minha mãe não falou mal. Minha mãe poderia ter feito tanta coisa, e ao invés de fazer, ela poderia ter cruzado os braços. Minha mãe fez uma palavra que não... ela cortou a palavra oração. Ela tirou o hora e foi para ação. Para ação. Minha mãe orou de manhã, Deus proverá. E ela agiu. Ela foi sábia. E aí, Deus usando de uma forma que, de repente, não esperava, né? Certo. E aí ela limpou a casa da mulher, deu um tapa, tranquilamente, sem esperar nada. Minha mãe não fez esperando. E aí, ok, passou o dia. No final do dia, quando a minha mãe foi levar a criança, a mulher já estava na casa dela, onde reside essa mulher, e ela falou,
Ana, eu tô toda contente que você arrumou minha casa, eu não esperava, você não precisava ter feito isso. Meu Deus, como eu posso te agradecer, Ana? O que eu posso fazer? E ficou ali. Não, eu preciso te agradecer de alguma. Sabe quando a pessoa tá muito contente? Eu preciso te agradecer. Eu preciso. Eu não tenho nada. Ela abriu o armário. Eu já sei. Eu tenho aqui, eu vou te dar uma lata de óleo. Olha o mistério. Deus deu o que precisávamos na época. Tá? Deus Amém. deu. Não foi ovos. Não foi a farinha. Eu não preciso. Meus pais não precisavam da farinha nem dos ovos. Era da lata Só de do óleo. óleo. Só do óleo. Só do óleo. Só do óleo. Era só aquilo. Deus Deus proveu. não dá nem mais, nem menos. Ele dá o necessário. E a minha mãe, e aí imagina a minha mãe, né? Nessa hora, né? E foi. Porque aí nessa hora ela quer jogar pro pai, né? Amém. E aí ela foi. Aí meu pai, como você conseguiu? Aí minha mãe disse que meu pai, eu falei que Deus iria prover. Amém. Tá? Amém. E assim foi. É que eu falo, eu falo que a educação do pai, da mãe, dos pais, não é só de palavras, são atitudes. Os filhos Olha, vêm, Eunice e a Beth estão comentando aqui, muito bonito, né? Essa história que Deus proveu. exatamente. Porque a sua mãe teve fé, né? A Rosemary, né? Nossa Rosinha lá do grupo, está dizendo, linda essa história. Boa noite, Maristela também. Beijo. A Boa sua mãe noite. é uma mulher sábia, e uma mulher sábia tem fé. Ela confiou em Sim, Deus. Esse é o nosso verdade. Deus, né? Que cuida de cada um de nós. Bom, ô Fábio, nós falamos um pouco então dos seus pais, né? Para saber quem é o Fábio, da sua infância, da sua história de milagre, de uma história de fé, de uma mãe sábia. E agora, eu quero falar um pouquinho do Fábio, youtuber. Do Traz para a Roda com o Fábio Almeida, né? Você já nos contou aí, para quem estava no início da live, que você escolheu esse tema porque seria um tema que você poderia trazer qualquer pessoa, qualquer história, né? Exatamente. No seu canal. E com certeza, cada história, ela vem abençoando pessoas, ela vem abençoando vidas, não é? E você tem ideia de quantas lives você já fez? Olha, por alto, já. Ela deu uma brecada, eu diminui um pouco, Sim. mas já está dando uns 23 a 25 lives. E isso em quanto tempo, mais ou menos? Quando foi que você começou o seu canal como youtuber? O E tra... canal mesmo, comecei sem ser com lives, porque na verdade você tem um canal, aí Sim, você tem que ter um K para poder fazer lá. Não é que você pode ter aquele aplicativo que você consegue fazer. Eu não fiz pelo aplicativo. Eu comecei a certo, ter lives depois que eu tive um K que eu comecei a fazer as lives. Ou seja, foi, certo. foi a partir do mês de junho que eu comecei a fazer as lives. Tá? Junho Deste para ano, julho. Oi? junho de 2020. Tudo, na verdade, Deus está fazendo um milagre tão grande que tudo está sendo esse ano. O canal Esse é o nasceu ano, esse ano, as entrevistas esse ano, e quem sabe alguma viagem pelo menos uma viagem vai nascer esse ano. não é? É como diz a nossa amiga Rosemary, ó, Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo ele é bom. E eu acrescento, como diz em Eclesiastes, todo o tempo é do Pai. Sim, Ele sabe de tudo, de todas as coisas, e o momento certo para cada coisa que acontece na nossa vida, né? E que tenha que acontecer também. E houve alguma live assim que mexeu com você assim de forma mais profunda, mais especial? uma live que mexeu comigo de uma forma específica. Isso. Olha, eu me emocionei com a live do rapaz o rapaz que ele é paralítico, Sim, tá? Acho que eu Toninho, se assisti, não tiver.
Se não estiver enganado, chama Toninho. Eu tô aqui com minha agenda rapidamente. Toninho, não é Toninho. Tô com a memória fraca. Obrigada, Tânia. Estão dizendo que eu estou arrasando aqui. Mas tá mesmo, tá bem à vontade. Tá, viu? Tá Obrigada, mesmo. Betinha. Obrigada, Aurenice, Tânia. Existe uma live também que eu me emocionei muito, que as pessoas não entenderam. Eu tive muitas. Olha o que o Frederico tá falando. Cadê o Frederico? Peraí. Aí, já na tela. Fabião tem talento, conduziu minha família toda na live que participei. Daqui uns anos estará na TV. Mais um falando que eu vou pra TV, gente. A live do Frederico foi ótima. Eu achei muito bonito aquele dia na live com a Cláudia, que eu tive junto com a Beth, que a Francisquinha ficava conversando comigo. Me emocionou você cantando com ela, interagindo com ela. Foi lindo. Mas outra live que eu gostei também, que eu viajei, você ainda ficou preocupada comigo, algumas pessoas ficaram muito preocupados. Na live com a Elizabeth Aniette. Porque ouvir aquelas. Quem me conhece, eu amo música, e música é todo tipo de música. Vamos pôr uma vírgula, um parênteses, que eu possa compreender o louvor e a música. Sim, com certeza. Tem música que eu não consigo entender letra nenhuma, é difícil. A Beth está dizendo, live com sua mãe foi linda. Obrigado. De cada live traz uma história, né, Fábio? É difícil falar melhor. Quanto para quem está do outro lado, para quem está assistindo, né, o entrevistado, que eu digo outro lado, você, o entrevistado, quem está ali acompanhando, porque você interage, então a gente se torna ali praticamente uma família naquele momento, né? Mas me surpreende, por exemplo, na live que nós tivemos com as cantoras, com as adoradoras, lembra daquela sexta-feira? Sim. Eu falei para a Aurenice, e quando depois uma pessoa, a Sofia comentou da viagem da Aurenice, eu me surpreendi. Então, sabe, quando você vai falando algo para a pessoa, sim, e depois alguém vai ter a confirmação imediatamente. Então, são coisas que eu me surpreendo. Eu falei, meu Deus, como foi isso? Como pode? E aí vem daquele dia Aniette cantando, quem viu, eu coloquei a mão aqui, a cabeça na cadeira e viajei. Sim. Você vai pro... Quem lembra que eu fazia isso com as lives ouvindo a Rosiane cantando? Eu colocava os vídeos da Rosiane na televisão. Sim. E eu viajava naqueles louvores, que a voz da Rosiane louvando é doce. Amém. Então, você ouvir o louvor, você tem que ir naquele louvor. Você pode... Louvor é isso, você fechar os olhos e mergulhar. A Ruana está dizendo que você tem um jeito com idosos. E a Francisquinha amou você, Fábio. Que bom. Então, cada live tem uma história diferente para você. Mas a que te mais marcou, que mais chamou a atenção, foi a que você fez com uma pessoa que é especial. E por quê? Ele mostrou que mesmo na dificuldade, mesmo sem duas pernas, mesmo caminhando pela cadeira de rodas, ele era alegre. Ele é alegre. Amém. Ele é feliz. Ele é trabalhador. E nós, muitas vezes, às vezes, andando, tendo uma saúde, uma dorzinha aqui, ali, porque agora nós viramos aquela coisa crocante, né? Ai, ai. E já reclamamos. Já dizemos às vezes a frase, levantei com o pé esquerdo. E aquele homem não tem nem o pé para se levantar. E ele mesmo disse na live daquele dia que ele se arrasta no chão para limpar a casa dele. Então, ele me emocionou também.
É o Toninho. Isso. Então aquilo me mexeu, aquilo foi forte. Eu falei assim, pera lá, meu Deus. Betinha tá Eu acho que a falando, partir de foi hoje eu não devo ter mais de nada. sim. Tá? Então, essas coisas, por exemplo, quarta-feira eu encontrei duas mulheres no meu serviço, uma filha e uma mãe idosa que é surda muda, e a filha é saudável. E ali eu perguntei, é assim, eu vejo uma pessoa, já vou pegando para canal. Olha, meu telefone, meu canal, toma meu número, vamos fazer uma live, porque são histórias, é história que nós precisamos conhecer. A gente está dizendo que foi emocionante, foi mesmo. Acho que cada live traz uma história de emoção. Não é isso E para mesmo? você, qual foi a minha história mais emocionante de live? Não posso perder o papel de entrevistador. Olha, você me pergunta das suas lives? Isso. Eu, sinceramente, cada uma me traz uma história diferente. Mas quando a sua mãe veio e contou a sua história, o nascimento do aqui, tipo, numa estufa, e depois uma outra mulher levando o bebê e ela fraca porque, né? Foi um parto difícil e ela ter que lutar pelo bebezinho dela. Aquilo ali me marcou muito. Eu chorei do outro lado, me emocionou, porque eu entendi, Fábio, que naquele momento eu entendi que desde o seu nascimento Deus já tinha um plano muito especial para você. O inimigo quis de todas as formas tentar barrar, né? Mas você veio de uma mulher muito sábia, né? E quando Deus age, Deus é Deus. Ele age. Deus é Deus. Ninguém pode Sim. mudar a sua história. Eu não contei algumas coisas na live com a minha mãe, sabe? Que ela falou assim: não conta algumas histórias tristes que minha mãe não gosta de recordar. Certo. Mas minha mãe sofreu muito. Eu hoje posso falar que ela não está vendo aqui rapidamente, mas não vou expor tanto Sim. pela memória dela, em respeito a ela. Mas minha mãe sofreu muito ao dar à luz. Minha mãe foi, para quem, mulheres que têm 60. Minha mãe tem 62 anos que ela fez ano passado. As mulheres dessa faixa de idade do passado, muitas mulheres não sabiam nem como iria dar à luz. Ela teve você com que idade? Minha mãe casou com 18 anos. Uhum. Ela casou aos 17, aos 18 ela foi mãe. Ela Foi casou. praticamente um ano após o casamento. 9 Uhum. meses. E Muito aí minha novinha. mãe não sabia, então minha mãe sofreu no parto. Minha mãe ficou muito mal, minha mãe ficou traumatizada. Então, tudo isso eu vejo que foi a razão. Hoje, eu, mais adulto, eu entendo por que sou filho único. Certo. Primeiro, foi a vontade de Deus. De repente, minha mãe não era nem para ter tido um filho. Quando Uhum. nós entendemos, queridos, que é a vontade de Deus, nós vamos para. Não é conformismo, meus queridos. Não é Isso. conformismo. É É fé, aceitar a vontade não. de Deus. Isso. Mas teve uma pessoa muito especial na sua vida também, que foi sua avó, não é isso? Foi. Materno ou Na, paterno? na verdade, todas as minhas. Eu não. Mais especial, um pouquinho mais especial. É isso que eu falo. Na verdade, todas as minhas vós foram especiais. Porque a minha avó, Certo, na minha infância, a avó Antônia, a mãe da minha mãe, ela me certo. criou. De uma certa forma, ela passeava comigo. Mas a mais especial, pelo marco de igreja, pela história, é a minha avó Júlia, mãe do meu pai. Certo. É a mãe do meu pai, minha avó paterna, que faleceu, a qual eu sofri muito. Ela faleceu em 2018. E por qual foi a causa da morte dela? Que Minha quadro? avó ela foi diagnosticada com Alzheimer, Alzheimer, né? mas ninguém, como muitos sabem, ninguém falece de Alzheimer, com Alzheimer, né? Só Vem consequência. uma outra situação, broncopneumonia, alguma coisa acontece referente ao Alzheimer. Isso. Mas vovó partiu, não foi de Alzheimer, não foi de broncopneumonia, foi porque era vontade de Deus. Chegou um momento que falou assim: chega, Júlia Sim. não vai passar por situações difíceis, não.
Não estou falando, meus queridos, por favor, Sim, que Deus está permitindo. Eu estou falando no caso da minha avó. sim. Porque minha avó passou em Cada casa de algumas caso pessoas. é um caso, cada história é uma história, né? E o E porquê de cada uma só Deus sabe. isso. E minha avó, quando era mais jovem com a minha tia, ela viu pessoas acamadas. E ela falou uma vez para minha tia: eu não quero que Deus permita que eu fique numa cama assim na minha velhice. Quando eu chegar nesse estado, que Deus me leve antes. Hum. Mas você foi um Quando minha neto avó de estava para chegar nesse momento, Deus levou. Deus levou. Mas até esse momento de Deus levar, você foi um neto dedicado, não é isso? Foi. Eu estive muito presente nos últimos meses da minha avó. Certo. Eu renunciei à minha casa, porque eu tenho a minha casa, eu moro em outro bairro. E minha tia caçula da minha avó me ligou. Fábio, me dê um help, eu preciso, porque mamãe é para. Mamãe tem tantos filhos, eu não vou dizer não, senão eu vou falar. Então, foi Um outro difícil. dia a gente conta essa história. Como é que é? Um outro dia a gente conta essa história. Isso. E aí minha tia pediu um auxílio e eu fui. Sem pensar duas vezes. Naquele momento eu não estava trabalhando, então eu ia para casa da minha avó, e eu não ia para ficar um dia. Eu não era para fazer visita. Minha avó não precisava, naquele momento, minha avó não precisava de visitante. Certo. Queridos, você que Oi, tem Cleide. alguém aí, a Cleide chegando. Isso. Você que tem alguém aí que tem algum que é cuidador, você não precisa que ninguém visite de uma certa forma. Como assim, Fábio? Não. Você precisa de ajuda. É Alguém que te verdade. ajude também junto. E aí, naquele momento, eu não quis ficar visitando minha avó. Eu quis ser participante. Eu não quis ir para a praia e pôr só o pé na praia. Eu quis mergulhar. E foi assim que eu fiz com a minha avó. Eu mergulhei, eu fui, estive presente, tá? E a ponto de dar comida, de dar banho, de tudo com a minha avó. E não me Você arrependo. passou. Dava tristeza de ver a situação? Dava. Porque eu É via o olhar normal. dela. Uhum. Ela falava, às vezes ela ficava assim, ela me olhava, tipo, ela sabia que não tinha o que fazer, ela Sim, sabia que não poderia falar assim, não faça isso por mim, sim. porque ela sabia que no fundo ela era o que ela precisava. Tá? Mas fora as coisas gostosas, que de madrugada, a madrugada do nosso idoso são os melhores momentos. Minha avó ia pra Pá. cama às 8 horas, 10 horas, deitada lá. Ei! Ei! Porque a avó não andava, não saía da cama mais sozinha. E meu pai, às Eu, vezes, também, no meio da noite, conta a história. isso tem que aproveitar. E aí eu levantava, aí eu Vou falava, bater que foi, vó? Que foi, vó? Você tá vivo? Ela dizia, você tá vivo? Eu tô, e a senhora? Eu tô, graças a Deus. E enquanto eu tiver força, eu vou viver. Isso. E foi assim. Amém. E me conta uma coisa, então, aqui nessa nossa história. Já que estamos falando de Alzheimer, né? Como foi que você conheceu a nossa amiga Ruana? Juana Estamos Labres. na parte final da nossa live, gente, mas vamos lá. Vamos que vamos, né? A frase da Juana. Vamos, é. A Juana Labres eu conheci também no momento, vamos dizer que foi através da minha avó também. Como minha avó teve diagnóstico de Alzheimer, minha avó já tinha Alzheimer 10 anos, tá? Antes de eu voltar na parte da Juana, eu vou aqui na frase da Beth. A Beth diz assim: Rosimeire, a Rosimeire gostou, amei essa frase, não é necessário visitar, precisamos de ajuda. E a Beth falando, Rosimeire, mas o medo que alguns têm de visitar é alguém pedir ajuda. Mas, meus Muito queridos, agradecida, né? sangue que é sangue, não precisa nem pedir. Você vai, ajuda e pronto. Se eu Verdade. tiver um dia, é que graças a Deus, eu falo que Deus me deu um bênção na minha vida. Ser filho. Renata, me ouça, querida. É bênção ser filha única.
É você e mais você e pronto. Não tem para onde correr, querida. Tem mais. Então, isso é bênção. Então, aí quando minha avó ficou mais grave, sobre o Alzheimer, mais doente, eu procurei sobre Alzheimer no YouTube. E aí já Certo. vem para o canal da Cláudia, o bom do Alzheimer. E lá nas Sim, conversas eu encontrei a Ruana. E lá veio o sim. link. E lá veio o link do WhatsApp. Minha mãe tem um. E lá eu fui. Era a época ainda que tinha o Joá, tinha a Ruana, que tem ainda a Ruana. E lá, o mesmo Fábio que conversou. Eu não lembro se o Fábio fazia as orações, né? Quando adoeceu, todos sumiram. Enquanto ele teve dinheiro e saúde, minha casa viveu cheio. Ah. E aí eu conversava. Então foi assim que eu conheci Ruana. É claro que teve um tempo, eu não lembro como foi, que a nossa amizade se aprofundou, que a nossa amizade ficou mais forte. Hum. Que ela me chamou, que tá aqui nós dois, como ADMs. Era isso que eu ia te Tá? perguntar. Aí você conheceu a Ruana, depois você passou a ser um ADM dela. Como é que foi Exatamente. isso daí? Como é que começou? Ela vendo minha conversa, que tem um diferencial, né? Que eu não tenho aquela coisa. Eu ali falando, dando, no momento que eu não consigo ficar 24 horas no grupo, porque eu também trabalho, meu Certo? tempo não dá muitas vezes, Sim. mas aí ela me fez um convite. E eu falando assim: olha, Juana, eu fiquei muito lisonjeado, não neguei e não aceitei ao mesmo tempo. Eu disse assim: eu tenho minhas condições assim, assim. Se der, assim eu aceito. Se não, não tem problema, a gente continua. Uhum. Para mim, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu acho que eu posso participar fazendo como ADM, eu posso fazer também como participante, porque o grupo não é dos administradores. O grupo é de todos. É de todos. Porque eu lembro Verdade. quando eu conheci a Rosilene não era ADM, e ela já compartilhava as lives, as coisas do grupo. Eu acompanhava a Ruana e tudo que eu ficava sabendo da Ruana eu já compartilhava no meu Facebook, no meu Instagram. Um dia eu ainda cheguei a pensar assim, meu Deus, será que eu não estou incomodando ela, não? E da Cláudia também, o bom do Alzheimer, né? Tudo eu compartilhava, porque eu pensava assim, o que pode me ajudar, pode ajudar outra pessoa também. De repente é meu amigo, e eu não sei se tem um quadro desse na família, mas às vezes, porque às vezes a pessoa tem, mas não comenta, né? Já fui Mas chamado de fanático, viu? postagem e vai lá e assiste. Né? E Já depois foi chamado muitos. de fanática, Rosilene? Como? Já foi chamado de fanática? Por causa do Na, Alzheimer? Tá muito falando sobre não, Alzheimer, postando sobre Alzheimer. não, ela tá. Bom, pelo menos não chegou aos meus ouvidos. Eu já fui, eu já tive essa época. Eu sempre postava coisa da Francisquinha, da Dona Francisquinha na minha família, no grupo da família, e da Polly, eu ficava dos dois. Aí as pessoas. Ah, e eu Sim, sentia. E mesmo que não falava, quando ficava em silêncio, aí eu comecei a entender. Falei, se estão em silêncio, é porque não, sabe, não estão concordando. não, Mas, me lembrei. Às vezes eu já ouvi comentário assim de o tempo todo aqui em casa, quando não era Francisquinha, era Vovó Polly, era Adriana Mentirosa, né? Canal Salles e Salles, que a gente acabou até se tornando amiga, nós nos falamos muito, né, na rede social. Ela já enviou vídeo para o meu pai, ela tem muito carinho com meu pai. Então, porque às vezes o que você não encontra de apoio na família, você encontra lá fora. pois é. Nossa, eu me lembro que um dia que eu estava muito angustiada e eu mandei uma mensagem para a Cláudia e ela me respondeu, sabe? E me confortou meu coração naquele momento, assim. Deus usa essas pessoas que não nos conhecem para nos trazer conforto. No momento que você não está, né? Veio a Ruana trazendo a Miriam Morata, falando do Corpus de Levi, o quadro do meu pai se fechou em Corpus de Levi, e Ruana abriu as portas para mim, me chamou para ser DM de um grupo de Alzheimer, meu pai tem Corpus de Levi, às vezes eu me senti um peixinho fora d'água, né? Mas aí veio você, a Doce Leandra,
e me acolheram. E os demais do grupo, que são assim, a Betinha, um amor, a Di, nossa, a esposa do nosso Josafá, Maria Lúcia, a Juliana. Então, se cada um vem contando a sua história e vem completando a nossa vida, né, Fábio? De uma É forma um assim. aprendizado. Então, houve um momento que foi falar, nossa, toda hora que a televisão, depois a própria minha família foi se acostumando. E todos os dias meu esposo fala, põe a Francisquinha no fim do dia, ele quer ver o que aconteceu durante o dia, né? É bom. Fã do Telzinho, né? Ó, a vovó Polly, olha o que aquela vovó Polly está fazendo. Olha o carinho da Ruana com a mãe. O carinho da Ruana com a mãe dela é uma coisa que chama a nossa atenção. A Ruana, quando ela entra numa live, eu gosto muito porque ela traz convidados especiais, cada um trazendo uma informação boa, beneficente para todo o grupo, para todas as pessoas, até que não fazem parte do grupo Amigos do Alzheimer, né? E quando ela entra falando sozinha, ela, quando entra falando sozinha, ela hipnotiza, todo mundo fica assim, ó. Ela é iluminada. É que nem o Fábio, quando fala, traz pra roda com o Fábio Almeida. Meu pai faz, traz pra roda com o Fábio Almeida. Ele me prestou atenção nisso. Meu pai ficava dormindo muito. Eu punha a Adriana mentirosa, meu pai ficava e ria, porque ele sempre gostou de comédia. E ela leva a mãe, né, o quadro da mãe dela, assim, de forma, né? A minha É, vontade, a minha vontade brincadeira. ainda é fazer uma. O meu sonho é fazer uma live com a Adriana e ser a Adriana mentirosa para lá e Fábio mentiroso para cá. Para deixar a dona Naíra assim. Nós vamos chegar lá, mas tem a Ruana na frente, né? Já tinha até Sim, pedido. sim, vamos torcer para que tudo dê certo. É difícil. Às vezes as pessoas passam por alguns momentos ou problemas, né? Mas tudo tem seu tempo. Na hora certa, Sim. a gente vai conseguir isso daí. E, ô, Fábio, me diz o que o grupo representa para você? O grupo Amigos no Alzheimer. Tem muitos aqui, né? A gente ama e manda beijo para todo mundo. O que o grupo representa para você, na sua vida? O grupo ele é hoje uma família. Você pode ver. E como toda uma família, tem uns que É, falam mais, os que falam menos, o que brinca, o que dá bom dia, o que às vezes manda uma mensagem assim, outros, sabe, o que ora, o que Pimenta que entrou aí. Jaqueline Sim, Pimenta. sim. Então, um grupo para mim, hoje eu não consigo enxergar o Fábio. E olha que eu já tive esse momento, quando logo minha avó faleceu, eu falei assim, meu Deus, eu acho que vou ter que sair. Aí eu fiquei um período calado, Certo. pra ver, tipo, vamos tirar, o que vai acontecer. E foi indo. Aí eu fui descobrindo que havia pessoas que já havia perdido seu ente querido e tava ali para contar a sua história, para dar força. E aí fui permanecendo. Então, o grupo hoje, eu vendo a força de uma esposa cuidando do seu esposo, de uma nora cuidando da sua sogra, que, querendo ou não, a esposa do Fred ajuda ele e faz isso. Isso, uma Então, coisa linda. Esposa aquilo do me chama, Fred, então isso me ajuda. né? Às vezes eu pego, quando eu ouço uma história ali do grupo, eu puxo, eu tento fazer o laço com alguém ali para fazer uma live, porque são histórias fortes, histórias de vida como eu gosto, de povo, né? Isso. A Beth está dizendo assim: a gente tem períodos de ficar calados, mas o grupo nos resgata. Pois é. Verdade. E nem sempre é bom ficar calado. Houve algum momento assim especial no grupo que te marcou mais ou ao mais de algum momento? Às vezes alguns nos chamam no privado, né? E Ah, às vezes, sim. né, mexe com a gente a história. Houve histórias, por exemplo, Rosilene, eu tive pessoas no grupo que foram no meu privado pedir oração. Meu também. Eu me surpreendi com Uma que me isso. perguntou se eu era pastora. Não, não me perguntou, não. Falou, você é pastora, né?
Então, emociona a gente, né? É. Então, Então aquilo estamos... foi gostoso. Assim como eu tive essa semana retrasada, que eu fiquei gripado, pessoas, que não foi uma só, mas uma muito forte, mas foram duas ou três, que foram me cuidar de. Eu tive uma nutricionista particular no grupo que foi no meu privado. Ela está aqui nos comentários, mas não vou dizer o nome. E me ajudou muito. É isso que eu tô falando. O grupo, Sim, isso aí é grupo, família, união. Não precisa ser ADM. É um por todos e todos por um. isso. A Jaqueline Pimenta está dizendo assim: o grupo é muito importante para mim, porque me ajuda a diminuir o susto dos avanços. Mas, Jaqueline, Pra mim, só lembrando um detalhe. Isso, nós sabemos que existe o avanço do Alzheimer, o avanço da doença, da situação, mas isso não é uma regra. Às vezes a gente põe na cabeça que vai acontecer isso, vai ficar acamado, vai ficar muito mal na cama, vai acontecer isso. Nem toda regra existe exceção, sim. A minha avó não ficou. A minha avó não ficou no hospital. Minha avó, quando foi no domingo para o hospital, foi para Deus levá-la no hospital. Porque morrer em casa não é bom, não é fácil. Eu não estou falando de. Quando eu falo morrer em casa não é bom, não é por superstição, não. É sim, porque eu qualquer retiro. quadro, né, Fábio? Oi? Qualquer quadro, morrer em casa não é fácil. A minha mãe faleceu na minha casa. Minha mãe teve mal de Parkinson por 20 anos. Não foi fácil. Ela faleceu no meu braço direito, comigo. Marca muito. Mas eu entendo o que Sim. a Jaqueline quer dizer, né? Quer nos dizer, né? Diminui o susto, porque assim, o avanço, a gente que está no dia a dia, a gente vê, nossa, 3 meses atrás estava levantando e andando sozinho. Agora, para caminhar, você tem que estar carregando praticamente para conseguir caminhar. Eu vi quando minha mãe não tremia. Ela afetou a marcha lenta. E no seu último ano de vida, na verdade, ela foi caminhando na pontinha do pé até parar de caminhar. Então, você vê todos os dias aquele progresso. Você fala que é lento, mas quando uma coisinha pequena deixa de acontecer, machuca, né, Beth? A Beth está dizendo que realmente diminui o susto, o avanço mesmo. O grupo, nós podemos estar ajudando, né? Ajudando. Porque, como diz a Ruana, anjos todos nós somos. Somos anjos que cuidam. A Beth também está dizendo que o pai dela faleceu com ela e a mãe também, e ela sozinha, com ele, e o tempo todo enquanto a mãe dela providenciava os trâmites. Fácil, não é fácil, né, Fábio? Quando eu passei pelo luto da minha avó, até muito triste. Uma vez eu senti a voz, Deus falou para mim, Uhum. tipo, basta, chega do sofrimento, porque ainda haverá uma dor maior que você vai passar. Aí você tem aquele choque que eu compreendi. Era minha avó, mas eu tenho pai e mãe. A dor forte eu ainda vou passar. Tá? Esses dias minha mãe me ligou, mandou uma mensagem. Minha mãe tá aí conseguindo mexer no WhatsApp. Ela mandou mensagem para mim: Fábio, estou preocupada. Eu nunca vi seu pai falando que estava cansado. Papai chegou da rua dizendo: estou cansado. Eu disse: mamãe, papai tá com 72 anos. Uma hora o corpo vai começar a pedir água, a falar: não É, aguento. é E aconteceu. Eu já estou meio. É isso que eu falo do grupo. O grupo nos ensina isso, já nos dá uma orientação. verdade. É que às vezes E a gente. E também, quando a gente né? está fora do grupo, a gente não enxerga isso. Eu poderia até perguntar para você, Rosilene. E você, às vezes, vê seu pai mais. Seu pai tem esse momento que você fala assim: pô, papai não estava assim no passado. Algo já mudou nele? Muito. De uma semana para cá, ou ele ficar em pé sozinho e caminhar, tá bem mais complicado do que antes. Tá E ele bem mais compreende, né? lento. E ele sabe disso, ele entende isso também. Não é fácil. O que nos ajuda a permanecer de pé é o nosso Deus. Inclusive, eu quero comentar sobre isso que a Betinha está nos dizendo aqui. Eu não sou da religião de vocês. Betinha, eu sou de uma religião,
Eu nem sei qual é a religião do Fábio, mas eu sei que ele é firme em Deus, né? É filho de pastor, mas assim, a gente nem entra muito no particular, né? Na verdade de cada um, né, Fábio? Exatamente. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que o Fábio serve, é o mesmo Deus que a Betinha serve, porque ele é único, né? E que bom que você acredita nas nossas orações, né? A oração realmente ela remove montanha, né, Fábio? Com certeza. Remove. A sua prece, com certeza, cada prece que você faz alcança o coração de um. Teve uma prece que você fez um domingo pela manhã. Meu pai, eu jogo na televisão, né, para que ele possa ver melhor. E ele ficou ali com o olhinho fechadinho enquanto você orava. E no final, a lágrima estava descendo e ele falou: Amém. Puxa. Você comoveu, né? Deus te usou como instrumento especial para o quê? Para alcançar o coração do meu pai. Que bênção. Foi. Isso foi lindo. Isso vem de Deus. Não importa a Amém. Tocar religião. o coração, né? Olha, quando vou te contar, você é o entrevistado, mas eu vou compartilhar com você e com os nossos amigos algo especial da minha vida. O meu pai, ele era espírita quando solteiro, porque o pai dele era espírita e a mãe bem católica. Então, quando meu pai se casou, meu pai era espírita e a minha mãe também era bem católica. Inclusive, eu acho bonito que minha mãe sempre nos ensinou que minha mãe, depois se tornou evangélica, ela se converteu para o evangelho grávida de mim, em 64. Eu nasci em janeiro, minha mãe foi batizada em maio. E minha mãe sempre nos ensinou que se não for Maria, se não tivesse Maria, nós não teríamos Jesus. Então, há muitos evangélicos que não amam a nossa, né, a mãe de Jesus Maria. Eu aprendi isso. Minha mãe era uma mulher muito sábia. Então, eu aprendi a amar Maria de uma forma muito especial. Sempre que tem musicais na igreja, eu canto vestida de Maria. Na verdade, acho que em Belo Horizonte eu nunca vi outra cantora fazendo o papel nas nossas cantatas e peças, né, de Natal, se vestindo de Maria. Mas isso eu devo à minha mãe. Meu avô, ele era espírita. No finalzinho da vida, ele começou a ir à igreja, mas ele faleceu antes de se batizar. A minha avó, também paterna, um domingo antes do batismo, ela veio a óbito, mas ela já havia feito estudos bíblicos e se tornado evangélica. E ela ia se batizar num domingo e um antes ela faleceu. Ela não foi batizada, né? Mas todos criam em Deus da sua forma, Exatamente. não é? Então, Eu. são coisas que eu não discuto. Futebol, religião, porque cada um tem a sua. Mas o Exatamente. mais importante é nós termos Deus como o nosso Salvador, aquele que nos guarda, nos protege, nos ilumina, né? A sua oração moveu o coração do meu pai. Foi Deus que Eu te me usou. batizei fazem 31 anos. Oi? Eu me batizei fazem 31 anos. Amém. Glória a Deus por Mas é isso. isso. É a oração, quando ela é feita de coração, ela mexe, ela move, ela toca. Aí eu sei que ainda hoje, como disse, nós vamos fazer a prece, orar. Porque quando eu falo isso, meus queridos, você pode ver que eu falo isso na minha live. Independente do nome que você vai dar, se é prece, se é oração, se é rezar, tudo na verdade significa o quê? Falar com Deus. Falar com Deus. Falar com Deus. É. Por que eu falo esses nomes? Porque eles vêm um que chama a palavra de rezar, o outro vai falar que é orar, o outro vai falar que é prece. Vamos falar com Deus. Falar com Deus. Fabinho, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero te propor um bate-bola. Você aceita? Com certeza, vamos lá. Bora. Bate-bola. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com uma ou duas palavras.
Vamos conhecer um pouquinho mais dessa nossa conversa Tô me do sentindo Pablo. Marília Gabriela. De frente com Rosinha. De frente com o Rosinho. Prato preferido. Macarrão. Gente, não é o bolinho de chuva, não, é macarrão. De domingo não pode faltar macarrão. Pá. Bom demais, né? Na verdade, para quem gosta de comer, é difícil ter prato preferido, mas como foi rápido, como é bate-bola, é isso, pá, pum. Então, pá. É. Pais, seus pais, pai e mãe. Minha vida, não consigo imaginar sem eles. É minha raiz, minha base. Eu sou um galho. Quando eu perder esse tronco, vai mexer. Oh, que lindo. Avó. Aquela avó. É uma história, é uma vida, é onde tudo começou. É a base familiar, base espiritual. Tinha uma força, não tinha enrolação para falar, não. É determinada. Júlia Ferreira, dos Santos. Oh, dos Santos. Dos Santos. Eu sou Rosilene Evangelista Santos. Ela Soares. é a Júlia Ferreira dos Santos. Só, só Beleza. corrige bate-bola, só corrige a palavra bate-bola. Não, não, a Renata falou que é bate e volta. Ah, tá certo. Tá certo. É bate e volta. Tá certo. Perdão. Vamos lá. Deus. Ah, eu vou falar o que nós sabemos, né? Onipotente, onipresente, onisciente. O que sabe de tudo, até do que eu vou fazer. Eu não tenho que falar, não tenho que falar de Deus. É sem palavras. Sem Que palavras. lindo. Eu vou morrer sem agradecer. O que é morrer sem agradecer? De não ter palavras. Amém. Fé. É um treino. Fé é um treino. Não quer dizer que você tenha hoje a fé aqui, que amanhã ela vai estar assim, não, viu, meus queridos? É um treino. Lance a tua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Um texto bíblico. Se creres, verás a glória de Deus. Oh, que lindo. Também gosto desse texto. Seu melhor amigo. Ou tem mais de um? Capricorniano é difícil. O que é ser um youtuber para você? É uma honra, porque eu não esperava. É novidade, está sendo uma novidade. Então é uma coisa assim. Também eu vou dizer, é um presente de Deus. Um Eu estou chamado? fazendo a obra. Um chamado? Um chamado. Amém. Continuação. Agora eu vou falar um nome forte para você. Segura aí na cadeira, hein? Juana Labs. Mentora. Anjo. A que guiou um caminho. E eu digo isso porque eu tive um sonho. E ela sabe disso. Eu sonhei uma vez e eu disse que parecia que ela era uma mentora. Então, ela foi das lives e está sendo uma mentora, nos levando para esse caminho de lives, de Alzheimer, de tudo uma história. E para quem conhece os nossos canais, não existe, pessoal, vamos ser bem claros, vamos ser bem realistas. Não há imitação. Eu cheguei depois da Juana, depois da Cláudia, mas não estou imitando ninguém. Não. Você Não tem há um uma estilo diferença? você próprio. Oi? Você tem um estilo só seu próprio. Então, ela me ensinou como agir. Ela me falou da câmera, a gente conversa, ela me explica. Ela é a irmã mais velha, não é a mãe. Então, essa é Juana, meu ombro. Que bonito. Leandra Linhares. Leandra Linhares. Uma fortaleza que às vezes ela nem sabe que ela é.
Uma mulher Verdade. de respeito e admiração. E que está passando por uma história agora delicada. Que às vezes esquecemos. Não, eu não esqueço. Mas às vezes eu não pergunto sempre porque eu sei que não está sendo fácil. Mas diz um louvor que fala assim: fica tranquilo. Então, que ela ouça essa live, depois ela vai ouvir. Eu vou dizer para você, Leandra, fique em paz. Parece que não. Deus está no controle. Rosilene Evangelista. Rosilene Evangelista. Rosilene é uma evangelista. Você não esperava. Rosilene Evangelista é uma evangelista, uma querida. Obrigada. Eu tenho uma mistura de carinho por Rosilene. É de Amém. irmã com mãe, com todo respeito, eu vou dizer também de avó, porque ela tem um carinho tão fraterno, tão. Entendam, quando eu falo de avó, não tem a ver com a idade da Rosilene, pessoal. A Rosilene é nova. Mas sabe aquele carinho de avó, de aconchego que vó dá? Que você sente em casa? É o que a Rosilene faz com a gente. Tá? Você tem vontade de ir, de falar assim, e a Rosilene colocar o lenço, eu nem sei se ela usa isso. Eu consigo ver a Rosilene com um lenço na cabeça, indo para a cozinha, porque quando ela recebe as pessoas, ela quer que todos estejam bem. Então a Rosilene me faz se sentir bem falando com ela. Rosilene é isso, é estar em casa. Fábio Almeida. Fábio Almeida. Uma pessoa que está voltando a ficar forte, porque eu já tive uma fase que eu estava querendo entregar os pontos. Uhum. Mas, se Deus tem história para você, não vai entregar ponto nenhum. Você vai ficar só fraco, mas vai continuar vivo. Sou simples, mas eu me engano fácil. Como que é? Sou muito humilde. Meu defeito, eu vou carregar sua frase. Qual é o seu defeito, Fábio? Acreditar demais nas pessoas. Verdade. Quando você acredita demais, você se machuca. Então, mas Fábio é isso. Fábio é amor. Fábio abre os braços para todos. Fábio quer bem todos, sabe o que quer fazer. Então, Fábio é vida. Hoje eu estou sendo um pouco de Júlia, hoje em dia. Um pouco do meu. Eu trago um pouco do meu pai. De alguma forma a gente tem que levar. Papai tem isso, não importa. Porque meu pai já marcou a nossa live de mensagem no meu canal. Papai não tem essa coisa assim. Ah, mas quem vai ver o canal? Quem vai isso? Não posso levar. Não, não. Porque Jesus ele foi assim. Jesus Verdade. disse: o importante é que o evangelho seja pregado e levado. Verdade. Ele não ficou preocupado para quem vai ser enviado. Não, não. Para quem? Para quem? Vai chegar uma hora que a semente vai cair nas pedras, a semente vai cair nos lugares ruins, mas ela vai cair e vai Verdade. nascer. Sim. E a minha live, essa é a minha das minhas lives hoje em dia. Sem eu perceber, as lives têm sido assim. A semente tem caído. Você se lembra de uma live que você mostrou um grãozinho de mostarda? Você falou da fé? Nós Lembro. havíamos conversado sobre fé e você mostrou. Eu nunca tinha visto um grãozinho tão pequenininho. Foi você que pediu, não foi? Acho que sim, falamos de fé, porque nós falamos que o portador de demência, né? Do Alzheimer, Corpus de Levi, seja qual ela for, a gente vê que as pessoas falam em Deus, não esquecem de Deus, na sua grande maioria, até um determinado momento, claro. Quando chega numa fase vegetativa, não tem nem como cobrar, mas enquanto a vida e a mente está buscando e lutando, eles não se esquecem de Deus. E Eles não cabe a nós manter essa história viva. esquecem. Você vê Tá? Porque a avó da Pomba, eu converso com um rapaz que foi criado por ela, né? Ela não esquece de Deus, está sempre repetindo, né? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Fábio Diniz, isso é lindo.
É muito bonito. Ana Heloísa Arnold, ela com a mãezinha dela, ela é de Belo Horizonte. Estão sempre falando. Isso aqui é um pendrive. Sim. Eu levava para casa da minha avó para minha avó ouvir os louvores evangélicos, para manter vivos os louvores na mente da minha avó. E eu digo a vocês, estava vivo. Minha avó começava ali a sacudir o corpo sentada, porque minha avó não andava mais. Ela começava a falar assim: olha só. Tá? Logan, nós cantávamos muito louvor que dizia assim: você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? E ela cantava junto. É manter vivo. É o que Sim. a Beth faz com a Niete. É. A Beth fala que a Forfete acorda rezando e sempre abençoa os alimentos. A Francisquinha até hoje, Cordeiro de Deus. Isso é muito Exatamente. lindo, né? Você falou de fé aquele dia de uma forma linda. Eu acho que foi nesse dia que meu pai chorou com a sua prece. Porque, assim, Deus sabe de todas as coisas e o momento de usar cada um de uma forma especial, né? Eu te dou esse conselho que siga fazendo essas lives, Obrigado. abençoando vida, cantando, trazendo preces lindas, falando para a gente, falando aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir, porque Deus te usa de uma forma muito linda, isso é missão, né? Mas, amados, nós estamos chegando ao nosso final. Eu quero dedicar um louvor especial. E após esse louvor, vou pedir o Fábio que faça a nossa prece. Amém. E essa live depois, meu amigo pastor Juliano vai ouvir, tá? Eu vou encaminhar para ele. Ele já está aguardando. Então eu vou fazer um louvor agora em gratidão a Deus por essa live, que para mim foi o nosso encontro gostoso, onde nós compartilhamos vida, pudemos conhecer um pouquinho mais da história do nosso Traz para a Roda com Fábio Almeida, conhecer um pouquinho mais da história dele. Alguns estavam curiosos, então eu trouxe as perguntas que foram, né, trazidas até a mim para essa série Me Conta a Sua História. Eu espero ter atendido aos pedidos de todos. Já me pediram até uma segunda parte aí com o Fábio, que é pergunta demais. Gostado do bate-papo. Nós vamos ficando por aqui, louvando a Deus com um louvor especial, de uma música que fala que de um sábado a outro, hoje é sexta-noite para mim na minha religião, de um pôr do sol ao outro já é sábado, né? Então eu já entrei no sábado, na hora sagrada. Então esse hino fala que em breve, e eu creio que em breve nós estaremos de um sábado a outro louvando o nosso Deus na presença dele. E é isso que eu quero dedicar agora ao Senhor nesse momento, um louvor. Em seguida você ora e nós vamos terminar a nossa live. Amém. Desde já, obrigada a todos pela presença aqui conosco. Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um de forma especial, cada um da forma que está necessitando ser atendido pelo nosso Senhor Deus. Haverá um novo tempo, haverá outro lugar, novos céus e nova terra. Lá eu quero morar.
haverá ali surpresas, quase tudo novo então. Mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração, de um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor para juntos adorar nosso Salvador. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador. Amém, Senhor. Plantaremos nossas vinhas, plantaremos nossos jardins, viveremos em família para sempre ali. Haverá ali surpresas, quase tudo novo então. Mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração, de um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor para juntos adorar nosso Salvador. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador, para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador. Querido Deus e amado Pai, gratidão. Essa é a palavra que vem em meus lábios agora. Gratidão a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida, por este momento nessa live. Gratidão pela vida da nossa amiga e irmã Rosilene. Amém. Pela sua família, ó Pai. Senhor, em especial agora, venha cuidar do pai dela, Senhor e o Deus. Amém, Jesus. Independente do diagnóstico de um médico, ó Pai. Mesmo que o diagnóstico seja fechado, seja de um papel, o Senhor é um Deus que pode mudar recurso, pode paralisar, tudo isso nas tuas mãos. Senhor, seja feita a tua vontade sobre esta família. Cuida do esposo dela, que é tão companheiro. Amém. Cuida da filha dela, que é tão filha, tão neta, tão Amém. dedicada. Senhor, abraça esta família, Pai.
Sei que muitas vezes a canseira vem. Sei que às vezes o aperto do coração vem. Mas nós temos um Deus que tudo provê. E esse Deus de providência que vai na casa da Elizabeth agora, que às vezes a confusão, a tristeza vem pelo que passou, como tudo mudou, o Senhor é um Deus que está cuidando de tudo, ó Pai. Cuida da Niete. Que o Senhor possa mostrar para a Beth que está no controle. Amém. Senhor, nós podemos não entender o hoje, mas que nós possamos chorar, como Ana fez no templo. Ana não tinha mais palavras. Ana não tinha mais o que falar com Deus. Ela só chorava. Há momentos, meus queridos, que as palavras não vão resolver. Há momentos que o Fábio vai orar por você e não vai adiantar. Mas o gesto de Jesus vai entrar com providência e vai mover tudo. Tudo. E você vai ouvir aquele louvor. Quando o vento passar, tudo vai voltar ao normal. Acalme o seu coração, porque o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Senhor, abençoa a Jaqueline. Deus, em especial também a Ruana, ó Pai, que está num momento delicado. Um ano que a vovó Paula está fazendo de partida. Senhor, o Senhor diz que o Senhor nos deixou o Espírito Consolador. Deu consolo para a Ruana. E nesta live de hoje, ó Pai, para aqueles que ainda vão ver, Senhor, que possamos ter a certeza, que esse meu amigo possa ter certeza, que o Deus que prometeu algo para este rapaz, para esta moça, é o mesmo Deus que cumpre a promessa. O meu Deus que cumpriu o que fez com Abraão. Que possamos esperar em Deus. Não é no homem, não é no governo, não é no patrão, não é no familiar, mas é em Deus que tudo pode. A palavra do Senhor diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece nessa noite, nesta live de hoje, é o Senhor Deus. Você tem a certeza disto. Eu encerro esta live, esta oração dizendo que você pode tudo sim. Você vai continuar, você vai conseguir, porque é Deus que te fortalece. Muito obrigado, Rosilene, por esse momento. Muito obrigado a todos. Gratidão. Gratidão. Amém.